Boa tarde! Hoje vamos falar sobre a lei da frontalidade, que está inserida dentro da arte egípcia. Para a gente entender um pouco sobre a lei da frontalidade, a gente precisa entender e conhecer um pouco mais sobre a pintura egípcia. Os faraós contratavam artistas para desenhar e pintar nas paredes das pirâmides, que viviam a seus túmulos. Essas pinturas detalhavam a vida deles e seu entorno, de modo que essa arte registra parte da história do Egito. Dessa maneira, foi realizada uma arte anônima, pois o importante era a perfeita realização das técnicas executadas, e não o estilo dos artistas. A dimensão das pessoas e objetos não caracterizava uma relação de proporção e distância, mas sim os níveis hierárquicos daquela sociedade. Assim, o faraó era sempre o maior dentre das figuras representadas em uma pintura. Eles também precisavam conhecer um pouco sobre essas cores. Eles não tinham as cores como a gente tem, né? Na papelaria, vai lá, compra e já tem acesso. E as cores deles eram bem restritas. Eles utilizavam o preto, o branco, o vermelho, o amarelo, o verde e o azul. O preto está associado à morte e à noite, e ela era obtida através do carvão. O branco era extraído do cal e do gesso e simbolizava a pureza e a verdade. O vermelho representava a energia, o poder e a sexualidade, e era encontrado em substâncias ocres. Já o amarelo estava associado à eternidade e era extraído do óxido de ferro, hidratado. Já o verde simboliza a regeneração e a vida e era obtido da malaquite do Sinai. E o azul era extraído do carbono de cobre e o azul estava associado ao rio Nilo e ao céu. Características da pintura egípcia. Existiam muitas normas a serem seguidas na pintura e no baixo relevo produzido no Antigo Egito. Foi o que a gente falou anteriormente, há 2 slides para trás. Que não era importante eu saber quem era esse artista, porque o artista ele não podia colocar sua individualidade dentro da arte. Ele tinha que seguir algumas regras, e as regras são ausência de 3 dimensões, ausência de sombra e utilização de cores convencionais. Agora vai entrar a lei da frontalidade. A lei da frontalidade é a característica mais marcante na pintura egípcia. Nessa regra, determinava que o tronco das pessoas deveriam ser representados de frente, enquanto a cabeça, perna e pés exibidos de perfil. Os olhos também são retratados de frente. Essa maneira de representação cria uma combinação visual, lateral e frontal. Então é meio que um desenho simultâneo, 2 em 1. A pessoa, ao mesmo tempo que ela está de perfil, ela está de frente. Quando ela está de frente, ela está de perfil. Ernest Gombrich, ele fez uma observação muito interessante. Ele é um historiador e ele foi falar sobre essas pinturas e a colocação dele é muito importante. Ele fala assim: vale a pena pegar um lápis e tentar reproduzir um desses desenhos egípcios primitivos. Nossas tentativas vão sempre parecer inábeis, assimétricas e deformadas. Pelo menos as minhas parecem, pois o sentido egípcio de ordem em todos os detalhes é tão poderoso que qualquer variação, por mínima que seja, parece desorganizar inteiramente o conjunto. Então ele quis dizer que, apesar que ela aparenta ser simples, tranquila, primitiva, fácil de manusear, são pinturas complexas e muito complicadas para poder representar elas, porque qualquer detalhezinho que a gente não deixar de fazer ou a gente fazer um pouco errado, já vai ficar muito marcado. E aí fica muito complicado da gente fazer com tamanha perfeição como os egípcios. Aqui alguns exemplos, que para vocês não é tão novidade, vocês já conhecem, já vimos várias imagens. Sempre o tronco de frente, né? E o rosto de perfil, mãos e pés. E agora vem a proposta de atividade. Agora você deverá criar releituras de algumas obras famosas, como, por exemplo, a Mona Lisa, a Virgem dos Rochedos, Casal Arnolfini, o Nascimento de Vênus, e aplicar a técnica da lei da frontalidade. Turma, como ficará essas novas obras de arte? Então imagina a Mona Lisa aqui, com essa lei, a gente aplicando a lei da frontalidade nela.
Imagina o nascimento de Vênus, né, que é a Vênus aplicando a lei da frontalidade. O casal Arnolfini. E o interessante é que vocês não precisam ficar só presos nessas 3 telas, não. Podem buscar mais. Tem a Virgínia dos Rochedos, tem muitas outras obras, tem quadro As Meninas, tem outras obras que valem a pena investir nessa lei da frontalidade, que vai ficar muito interessante essa aplicação dessa técnica em uma obra de arte tão famosa. Estou curiosa com o resultado. Até a próxima!